Se algo acontecesse com você hoje, você teria algum amigo que faria de tudo para descobrir o que aconteceu? Conheçam Angela. Ela nasceu no dia 19 de setembro de 1964. Ela era uma jovem de 20 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Andy foi descrita como uma pessoa inteligente, extrovertida, divertida. Ela amava sair com seus amigos, ela fazia faculdade em Dallas, no Texas. Nessa faculdade, ela cursava 2 cursos de uma vez, que eram Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. Por ter escolhido esses cursos, Andy era uma das poucas mulheres que estudavam esse tipo de coisa naquela faculdade, mas ela nunca ligou para isso porque ela sabia exatamente onde ela queria chegar e o que ela queria fazer. No dia 12 de outubro de 1984, Andy cumpriu seus compromissos acadêmicos na parte da manhã e na parte da tarde. Ela tinha marcado com 2 amigos de sair à noite. Esses amigos eram Russell e Anira. Assim que chegou a noite, ela se arrumou, se encontrou com os amigos. Eles foram até um clube. Andy tinha um namorado que se chamava Ben. Ela chamou o namorado para ir com eles, mas como ele trabalhava em construção civil, ele disse para ela que tinha que acordar bem cedo no dia seguinte e que por isso ele infelizmente não poderia ir. Isso não desanimou ela, mesmo assim ela saiu com os amigos, ela passou a noite inteira dançando, bebendo drink, se divertindo. Se diz que ela conversou com diversas pessoas aquela noite, por volta da 1h da manhã. Os 3 decidiram ir embora. Em todas as matérias não se diz especificamente que eles estavam em um carro, mas dá a entender que Andy estava dirigindo um carro e que ela estava dando carona para seus 2 amigos. E então, por isso, quando eles saíram do clube, ela levou o Russell até o apartamento dele, ele se despediu das 2 amigas. Após isso, ela deixou a Anira também na casa dela. A Anira, aquela noite, ia dormir na casa de Andy, elas já tinham combinado isso. Mas como Andy decidiu ir para um jogo no dia seguinte, a Anira decidiu que ia para casa porque ela não estava afim de ver esse jogo. Antes de Andy ir para o apartamento dela, ela decidiu passar na casa do namorado do Ben. Eles conversaram por um tempo, não se diz especificamente qual foi essa conversa ou se eles se desentenderam. Na verdade, dá a entender que eles nem se desentenderam nem nada, que ela realmente só passou para falar com ele. E após algum tempo conversando, Andy decidiu que estava na hora de ir embora, pegou o seu carro e foi em direção ao seu apartamento. Por volta da 1h45 da manhã, Ben recebeu uma ligação de Andy. Assim que ele atendeu o telefone, ela disse: "Fale comigo". Eles então começaram a conversar. Ele percebeu que Andy não parecia à vontade, que ela estava agindo de uma maneira estranha. Até então, ele não perguntou nada para ela, mas após alguns minutos, ele escutou um barulho e ele perguntou para Andy o que estava acontecendo. Andy disse para ele que um homem apareceu em sua porta, pediu para usar o banheiro e um telefone, que o barulho tinha sido feito por ele, que esse homem estava precisando falar com alguém por telefone. E então ela perguntou para Ben se ele não conhecia alguma loja de conveniências próxima que aquele homem poderia ir para utilizar o telefone. Ben então indicou para ela uma loja de conveniências. Após isso, ele ouviu ela falando com esse homem sobre essa loja. Ela ficou falando com ele por um tempo e depois ela disse para Ben que ia desligar, mas que logo ela ligaria para ele. Ben então esperou alguns minutos. Após isso, ele ficou ligando e ligando para Andy. Nas matérias, eu encontrei 3 versões. Uma versão se diz que quando Andy chegou ao apartamento, esse homem já estava lá. Em outra versão se diz que ela abriu a porta, deixou ele entrar para usar o banheiro. E em outra que ele teria entrado sem ela ter deixado. Não sabe exatamente qual é a versão certa, mas o que todo mundo imagina é que ela realmente abriu a porta e deixou ele entrar para utilizar o banheiro. Como eu disse, Ben ficou ligando para ela, ela não atendeu. Então ele resolveu pegar o carro dele, ir até o apartamento dela. Como ele estava trabalhando em uma construção civil de pessoas que tinham muito dinheiro na época, se diz que ele conseguiu um celular em 1984, eu fiquei até... Mas se diz que ele conseguiu um celular e ficou ligando para ela no meio do caminho. Andy não atendeu. Assim que ele chegou à porta do apartamento dela, ele bateu, chamou por ela. Ele então foi até a loja de conveniências onde ele tinha indicado. Mais uma vez, ela não estava ali. E após isso, Ben viu que algo realmente tinha acontecido, ligou para a polícia e explicou exatamente o que aconteceu.
Os policiais chegaram ao apartamento às 2h17 da manhã. Eles entraram, olharam todos os cômodos e assim que entraram no quarto dela, eles encontraram Andy sem vida. Eles olharam todos os cantos do apartamento para ver se a pessoa ainda estava ali. Obviamente, ele já tinha ido embora, eles não encontraram nada. Mas os investigadores perceberam que antes da pessoa ir embora, ele tinha arrumado todo o local. Andy então foi levada, se constatou que haviam sim sinais de abuso, fora que ela perdeu sua vida porque a pessoa utilizou uma faca e esse objeto foi utilizado cerca de 18 vezes. Eles conseguiram coletar DNA, conseguiram descobrir qual era o tipo sanguíneo da pessoa que tinha feito tudo aquilo. E então, por isso, eles focaram em todos os homens da vida de Andy. Eles chamaram Ben para ser interrogado, que era o namorado dela, alguns ex-namorados, alguns amigos e principalmente Russell também, porque ele tinha saído com ela aquela noite. Todas as pessoas foram testadas, a maioria foi incompatível, o sangue era totalmente diferente, porém o tipo sanguíneo de Russell era totalmente compatível com o tipo sanguíneo que eles encontraram. Eles então fixaram bastante em Russell, eles acreditavam que era ele o responsável por tudo aquilo, fora que além dessa evidência, ele também morava a 5 minutos da casa de Andy, então todo mundo realmente começou a achar que ele estava envolvido nisso. Russell dizia que ele não sabia de nada, que assim que ele chegou em casa ele dormiu porque estava muito cansado e que ele não tinha nada a ver com essa história. Ele aceitou fazer um teste, ao final do teste ele passou, eles tiveram que liberar ele. Mesmo assim eles continuaram seguindo, eles tentaram contactar ele diversas vezes, mas Russell começou a dizer que ele não ia falar mais nada, que ele ia contratar um advogado para poder lidar com essa situação. Como eles não conseguiram nada além do tipo sanguíneo, eles não conseguiram achar mais nenhuma prova e nada que ligasse Russell a tudo aquilo, o caso acabou sendo arquivado em 1985 e tudo foi esquecido. 20 anos se passaram. Em 2004, Sheila, uma das melhores amigas de Andy daquela época, estava em sua casa lendo a Bíblia, fazendo suas coisas, quando ela disse que algo diferente aconteceu. Sheila disse: "Enquanto eu lia a Bíblia, me lembro de olhar para a direita e ver Andy. Eu pensei, será que estou sonhando? Eu estou dormindo? O que está acontecendo?" Ela não me disse nada, só ficou ali com um enorme sorriso em seu rosto. Não sei se acredito em fantasmas, mas eu tenho muita fé e acredito em mensagens. Naquele momento eu pensei, chegou a hora. Imediatamente eu peguei o telefone, liguei para a polícia e comecei a pedir que o caso de Andy fosse aberto novamente. Mesmo ligando diversas vezes, nenhum policial dava atenção para Sheila. A primeira vez que ela ligou, ela conversou com um atendente, e esse atendente disse para ela que estava até surpreso porque em todos aqueles anos ninguém tinha ligado para saber como estava o andamento da investigação ou para saber de nada em relação ao caso de Andy. Sheila disse que nesse momento o coração dela se entristeceu, que ela não acreditava que ninguém se importava com o que tinha acontecido. Por isso ela começou a ligar todos os dias para a polícia para que eles reabrissem o caso. Ninguém dava nenhuma atenção para ela, nem atendiam ela, não queriam saber de nada. E por isso Sheila decidiu que ela ia investigar sozinha. Sheila começou a investigar tudo o que acontecia na cidade naquela época, as pessoas que tinham casos similares com o de Andy. Com isso, aos 40 anos, ela decidiu que ia virar investigadora particular. Ela fez um curso, ela conseguiu se tornar investigadora particular e após isso ela entrou em contato com a polícia novamente porque ela acreditava que com isso ela teria um pouco mais de credibilidade. Isso não adiantou nada porque eles continuaram não dando nenhuma atenção para ela. Em algumas matérias se diz que Sheila ligou cerca de 100 vezes para a polícia, enquanto outras diz que ela ligou 700 vezes. Eles não aguentavam mais tanta ligação e, por fim, eles designaram uma investigadora para ajudar Sheila em tudo isso. Ela disse que essa investigadora foi bem agradável, ela tratou Sheila bem a todo momento e ela contou para Sheila que eles tinham um material, que eles tinham um DNA, e com a nova tecnologia, eles poderiam conseguir algum avanço, porque em 1984 tudo era muito recente, por isso eles não conseguiram encontrar nada.
O DNA coletado em 1984 foi utilizado para descobrir quem era a pessoa responsável por tudo aquilo. Mesmo com toda a tecnologia dos anos 2000, isso não foi rápido, demorou bastante. E somente em 2009 o resultado saiu. E quando saiu, Sheila ficou ansiosa para saber quem era, porque ela acreditava fielmente que era Russell e ela acreditava que finalmente ele seria preso e teria o que merecia. Só que quando a investigadora foi conversar com Sheila, ela ficou muito surpresa, ela ficou sem entender, porque a investigadora falou um nome que ela nem conhecia. O dono daquele DNA era Donald Bass. Ele estava cumprindo perpétua na época porque já tinha feito algo semelhante ao que fez com Andy com outras mulheres. Na verdade, em 1978, ele havia sido julgado por um desses casos, pegou 25 anos, só que em 1984 ele acabou saindo em liberdade condicional e quando tudo aquilo aconteceu com Andy, ele estava somente há 4 meses em liberdade. Em 1985 ele fez novamente, dessa vez ele foi pego, e por isso ele estava cumprindo perpétua até ser vinculado ao caso de Andy. O julgamento de Donald sobre o caso de Angela ocorreu em 2010. Durante todo o julgamento, muitas mulheres testemunharam. Uma dessas mulheres foi a ex-mulher de Donald. Ela disse que eles se casaram em 1969 e que eles tiveram um filho. Porém, segundo ela, tanto ela quanto seu filho também passaram por situação semelhante. Donald nunca confessou, Sheila saiu da casa dela, viajou para a cidade onde seria o julgamento, ela assistiu tudo, mesmo ele não confessando, de nada adiantou, porque a prova de DNA foi completamente incontestável, todo mundo acreditou que ele era o culpado sim, e por isso, no dia 8 de junho de 2010, Donald pegou a pena capital. Em 2013, ele tentou pedir algum recurso, porque ele não aceitou, né? Ele também tentou pedir mais 2 vezes, se eu não me engano, foi em 2016 ou em 2017. Mas até agora, até esse momento, todos os recursos de Donald foram negados. Ao final do julgamento, lá em 2010, Sheila procurou Russell. Ela acreditava fielmente que ele era o culpado, ela sempre disse isso, ela sempre tentou provar que era ele. Então, quando ela descobriu que na verdade tinha sido Donald, ela foi atrás dele porque ela queria se desculpar e pedir perdão por todas as vezes que, de alguma forma, ela ficou com raiva dele. Em uma entrevista, Sheila disse: "Quando encontrei Russell, eu acabei descobrindo que ele é um ser humano incrível. Ele me agradeceu por ser persistente, por ter ajudado a desvendar a verdade e por finalmente tirar a nuvem de suspeita que pairava em cima da cabeça dele. Ele disse pra mim que agora ele finalmente poderia ficar em paz." Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Quando eu comecei a ler o caso da Angela, eu fiquei pensando tudo, menos que uma das melhores amigas dela iam ajudar a desvendar esse caso. Se não fosse pela Sheila, vocês têm ideia que ninguém ia atrás, ninguém ia saber que tinha sido aquele homem. Ele poderia até ter saído em liberdade condicional de novo e vai saber lá o que ele teria feito. E também vai saber lá se não existem outras Angelas por aí. E ninguém sabe porque ninguém foi atrás, né? A Sheila simplesmente foi uma mulher incrível, incrível. Poucas pessoas na vida vão ter a sorte de ter uma amiga como ela. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia, coloca aqui que eu quero saber a sua opinião. Também não esqueça, por favor, de deixar o seu like. Eu sempre falo para deixar o like no final do vídeo, para não atrapalhar o entendimento de vocês, mas, por favor, gente, não esqueça de deixar o like, porque isso me ajuda muito aqui na plataforma, tá bom? Te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Como eu disse, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E principalmente seu comentário, que é muito importante para mim. Se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Estou sempre compartilhando vocês lá no meu Instagram, @marissa.neves. Se você não me segue lá também, que você será muito bem-vindo, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui 3 vezes por semana. Não sei se eu vou conseguir postar exatamente na segunda, quarta e sexta, mas vai ter vídeo 3 vezes, tá ok? Muito obrigada, como sempre, pela presença de vocês. Vocês sabem o quanto vocês são importantes pra mim, o quanto vocês me ajudam nessa plataforma. Assim, eu sou grata demais por cada um que tá aqui, principalmente as pessoas que sempre estão aqui me ajudando. Eu sei o rostinho de vocês e eu fico emocionada, assim, como vocês sempre estão aqui, e eu quero que vocês sempre estejam aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.